Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Eu sou Matheus Lima, faço parte do grupo que vai apresentar sobre a questão do problema do agendamento de horários e a nossa perspectiva de solução para ele. Nessa apresentação, conta com os representantes Denison Santos Alves, José Alemão Santos, Marcelo Henrique de Lima, Matheus Lima, que sou eu. Pode passar, por favor? Iniciar dando uma breve introdução, né, do que a gente utilizou para construir a nossa solução, e de como é que foi encaixado na solução, e também um aparato geral sobre o problema em si, né, para que possa introduzir para os demais acerca do que será tratado aqui nesse trabalho. Inicialmente, foi proposto para a gente, né, entender o que seria uma PSR, certo? O que seria um problema de satisfação de restrição. E, basicamente, um problema de satisfação de restrição é aquele que pode ser resolvido buscando-se um espaço de estados, certo? Então, esses estados eles podem ser avaliados por heurísticas específicas, né, de domínios, e testados para verificar se eles são estados objetivos, se eles são realmente aqueles que a gente deseja encontrar. Do ponto de vista do algoritmo de busca, cada estado é atômico, né, ou seja, indivisível, certo? E sem uma estrutura interna. Tá? Geralmente, os problemas de satisfação, de restrição, representam, na verdade, são uma representação fatorada de cada estado. Né? Ou seja, é um conjunto de variáveis e cada variável ela possui um valor determinado. Esse problema ele é resolvido, né, quando cada variável tiver um valor que satisfaça todas as restrições sobre a variável. Então, tem um determinado problema, tem um conjunto de variáveis fatoradas, diminuídos de problemas, eu encontro uma solução quando essa variável ela abrange todas as restrições, certo? Geralmente, os algoritmos de busca, né, PSR, aproveitam a estrutura de dados e utilizam heurísticas de propósito geral em vez de heurísticas específicas de problemas, né, para permitir a solução de problemas complexos. E isso se abrange para que a ideia principal seja eliminar grande parte do espaço de busca de uma só vez, né, através de quê? Da identificação de combinações de variável, valor, que violam essa determinada restrição. Então, primeiro eu retiro aqueles que não, que violam as restrições e eu tenho um espaço amostral mais satisfatório para conseguir resolver esse determinado problema, né? E os PSEs, eles produzem uma representação natural, certo? Para uma ampla variedade de problemas. Então, muitas vezes fica um pouco mais fácil de você resolver um determinado problema se você já tem uma resolução de um determinado PSR, né? E você consegue, de repente, projetar uma solução personalizada utilizando uma técnica de busca. Além disso, solucionadores de PSR podem ser mais rápidos do que buscadores de espaço de estados, né? Isso se dá principalmente porque os solucionadores de PSR, eles eliminam, né, eles podem vir a eliminar rapidamente grandes amostras do espaço de busca. Foi o que eu acabei de comentar. Isso a gente consegue fazer de forma eficaz. Pode passar, por favor. Então, quais seriam as maiores problemáticas, né, que nós vemos atualmente que podem ser resolvidas com os PSEs, certo? A primeira delas é a coloração de mapas, né? O problema consiste no mapa da Austrália, que precisa ser colorido com as cores vermelha, verde e azul, né, de tal forma que nenhuma região vizinha tenha a mesma cor, certo? Então, nesse problema, o PSR ele atua checando se as atribuições parciais são ou não uma solução, né, podendo descartar de imediato novos refinamentos de atribuições parciais. Então, no momento que ele checa, ele já pode descartar aquela solução, porque, novamente, não cumpre com a restrição. Além disso, a gente pode ver também que a atribuição não é uma solução, né? Então, ele verifica quais as variáveis violam aquela determinada restrição, né, para que possam centrar a atenção sobre as variáveis que realmente importam. Então, como resultado, muitos problemas que são intratáveis, né, para a busca de espaço de estados regular podem ser rapidamente resolvidos utilizando, por exemplo, o PSR. Tá? Pode passar, por favor. Problema das 8 rainhas. Né? Esse problema ele é um problema matemático que foi inicialmente proposto na revista Stratum, que eu não sabia falar direito esse nome, mas enfim, né, pelo enxadrista Max Bessel, em 1848, onde basicamente você deve dispor 8 damas, certo? Em um tabuleiro de xadrez de dimensão 8 por 8, certo? De forma que nenhuma delas seja atacada pela outra, tá?
Porém, é necessário que duas damas quaisquer não estejam numa mesma linha, coluna ou diagonal. Caso isso aconteça, elas podem se atacar, certo? Então, este é um caso específico do problema das N damas, né, da qual temos N damas e um tabuleiro com N por N casas, certo? Então, basicamente, a solução consiste em colocar uma dama posicionada em uma coluna, em que se sabe que não causará conflitos. Se nenhuma coluna é encontrada, o programa ele retorna à última situação válida e tenta a uma coluna diferente. Então, é basicamente esse processo que é utilizado para resolver esse problema. Pode passar, por favor. O problema que foi proposto para a nossa equipe, para ser resolvido, é o problema do agendamento de horários, né? Então, o que consiste toda essa problemática acerca do agendamento de horários, né? O texto base ele nos traz que a doença do coronavírus impactou de forma direta a vida das pessoas, né, em uma escala global, certo? Então, junto a ele, trouxeram diversas restrições, né, foram implantadas em diversos setores da vida das pessoas, no trabalho, nas escolas, nas empresas, universidades, né, forçaram as pessoas a adotarem ensinos híbridos, cargas horárias reduzidas, mais flexíveis, certo? Principalmente para proteger as pessoas da exposição ao vírus, né? Então, surgiu essa necessidade, né, de criar algoritmos que pudessem resolver problemas, né, relacionados a horários e pudessem dispor isso de uma forma eficiente para serem utilizados no dia a dia, certo? Então, para resolver o problema da agendamento de office, né, foi proposto uma problemática em que os funcionários teriam horários flexíveis, né, ou seja, eles teriam horários de entrada e saída não convencionais do padrão, certo? Eles trabalhariam por um número de horas, né, com tarefas que independem, de modo que não precisam esperar que o outro membro da equipe termine seu trabalho. Além disso, apenas uma pessoa por vez pode estar fisicamente no escritório. Tá? Então, cada funcionário possui uma quantidade de horas que pretende trabalhar e um domínio contendo todos os horários que ele tem preferência. A partir disso, certo? Eles podem, né, ser alocados em uma agenda de uma forma que eles só trabalhem nos horários que eles tenham preferência, ou seja, nos horários que estão no domínio deles, certo? Além disso, é necessário que o número de horas trabalhadas de um funcionário, né, seja igual ao de horas exigidas para ele e que o número de funcionários trabalhando seja de no máximo um por vez, né, como já foi dito anteriormente, no escritório. Então, sempre é um por vez, né, e que ele trabalhe somente as horas que foram exigidas para ele, certo? A agenda ela será definida, além disso, obviamente, ele só pode trabalhar no bloco de horários que ele tem preferência. A agenda ela será definida pelo nome do funcionário, certo? Mais o tempo máximo que ele pretende trabalhar, dividido por turnos, sendo cada bloco de horário de 1 hora, tá? O exemplo considerado para estudo é o caso 5, né, de 5 funcionários, no caso Alice, Bob, Charlie, David e Eve, que trabalham no escritório de um departamento, tá? Como dito, né, como eu já falei anteriormente, apenas uma pessoa no máximo pode estar no escritório, certo? Cada pessoa tem o número de horas que precisa para trabalhar. E, respectivamente, Alice, Bob, Charlie, David e Eve precisam trabalhar 2, 3, 1, 2 e 4 horas, certo? E cada pessoa registrou um horário de preferência que pode trabalhar, para não atrapalhar suas atividades também extralaborais. Então, basicamente, essa tabela representa um dos possíveis exemplos que teríamos, né? Onde, por exemplo, uma determinada pessoa pode trabalhar 2 horas e seria no máximo, seria basicamente um exemplo de uma agenda, tá? Passo a palavra agora para meu colega. Bom, me chamo Josiel e, como visto anteriormente, para que possamos utilizar o PSR, nós vamos precisar definir três coisas. Primeiro, as variáveis, que chamamos de x, o domínio de cada variável, chamado de d, e as restrições R. Então, o conjunto de variáveis x, elas são a parte do problema a ser solucionado. Então, primeiro consideramos que cada funcionário, dito aí na problemática, cada funcionário é composto por uma tupla. O primeiro nome será a quantidade de horas em que se deve trabalhar. Primeiro vai ser o nome e depois a quantidade de horas. Como está aí, Alice, e o segundo valor é a quantidade de horas. Então, se um funcionário ele é denominado Alice e ele for trabalhar 2 horas no dia, será organizado dessa forma aí, nessa tupla. Nesse sentido, a forma que conseguimos para
conseguimos modelar o problema foi que, para cada horário trabalhado, fosse criada uma variável. Então, seguindo o exemplo de Alice aí, nós criamos uma variável para Alice, em cada horário trabalhado por ela, e totalizou duas variáveis para esse caso, que foi 2 horas que ela trabalhou, que ela deve trabalhar, na verdade. Então, o formato dessa variável criada será o nome do profissional, que é Alice, mais a posição na hora da criação. Então, vai ficar Alice 0 e Alice 1, já que ela tem 2 horários. Como cada profissional tem o seu domínio de horários, nós modificamos a classe variable do ArmaCore e adicionamos o parâmetro horários em seu construtor, que se refere a uma lista com os horários disponíveis para esse funcionário. Ou seja, se a Alice tem em seu domínio a lista de horários 2 horas, 4 horas, 13 horas e 18 horas, esses horários disponíveis em seu domínio, a lista de horários preferíveis, a primeira variável terá o seu nome Alice 0 e esse domínio de horário especificado. Lembrando que na solução, cada variável dessa será preenchida com o valor desse domínio aí, dessa lista de horários. Pode passar, Dani. Bom, o domínio, que é um conjunto de variáveis D, ele é uma lista de domínios, na verdade, sendo que cada variável ela vai possuir o seu domínio. Como cada funcionário tem o seu domínio de horários preferíveis, que são aquela lista de horários, cada funcionário vai ter aquela lista. Então, os domínios da variáveis, ela tende a ser diferente. Por quê? Porque cada funcionário, ele terá a sua lista de acordo com o que ele prefere trabalhar, de acordo com suas obrigações. Vale ressaltar que esses domínios, eles são criados de forma estática, de acordo com as informações que são dadas antes da execução do programa. Durante o processamento do PSR, com a utilização da heurística AC3, é possível que o domínio de algumas variáveis se modifique e vá diminuindo de acordo com o processamento. Essa heurística ela vai ser melhor explicada posteriormente. Para a representação da solução do problema, foi decidido usar uma matriz 2x2, de 12 linhas e 2 colunas, de horário, para guardar o horário dos profissionais depois da solução, né? Então, o horário deve possuir apenas o profissional, cada horário, tendo em vista que isso é uma restrição para o caso base que tratamos. Pode passar, Denis. Bom, falando um pouco das restrições, em se tratando delas, vamos explicar primeiro como elas foram definidas e depois escrever sua implementação. Então, listando as restrições impostas, temos que um funcionário ele só pode trabalhar no horário que preferir. O número de horas de trabalho de um funcionário é igual às horas exigidas pelo mesmo, e o número de funcionários trabalhando por vez é no máximo 1. Então, para resolvermos a restrição 2, nós criamos variáveis de um mesmo funcionário de acordo com o número de horas que ele fosse trabalhar. Então, Alice, que deve trabalhar 2 horas por dia, foi criado duas variáveis para ela, para Alice. A variável Alice 0 e a variável Alice 1. Ambas com o mesmo domínio que aquela lista de horários preferíveis, pois se trata do mesmo funcionário. Em se tratando da restrição 2, restrição 3, na verdade, foi utilizada a classe NotEqualConstraint, que já vem no repositório da Armacore, e ela compara os domínios das variáveis e assegura que os valores da solução serão diferentes, horários diferentes, pois ela restringe o domínio da variável, quando é necessário, e satisfaz a restrição número 3. Por fim, na restrição 1, nós criamos uma classe de restrição denominada ValidaHorárioConstraint. Nela, checamos se o horário escolhido está no domínio dos horários preferíveis do funcionário e conseguimos fazer essa verificação porque atribuímos o domínio de horários à variável em sua criação.
Para as variantes desse problema, foram criadas novas classes de restrições, que são essas aí: Priority Work Constraint e Minimality Constraint. No caso do Priority, foi verificado em uma comparação entre variáveis se a variável depende da outra, através de uma lista de variáveis criada. Em se tratando da nova normalidade, a classe de restrição criada, ela verifica se o funcionário era vacinado ou não. Aí podia atribuir esse funcionário no mesmo horário. Agora, Denis vai explicar um pouco as classes com mais detalhes. Bom, meu nome é Denison. Eu vou falar um pouco agora sobre o diagrama de classes desse nosso projeto e em seguida eu vou mostrar todas essas ligações, conexões que foram faladas por nosso amigo Josiel aí, mostrando o programa, todo o nosso código, né, no Eclipse. Bom, aqui a gente tem o diagrama de classes, onde a classe principal é a classe demo, que basicamente a gente faz todas as declarações, as instanciações aqui nessa classe principal e é nela que executamos o código. Só que na classe demo a gente tem a escolha do algoritmo com o melhor resultado e a classe test demo ela é parecida com a demo, só que aqui a gente faz uma aplicação em massa de algoritmos, usando algoritmos e heurísticas, vários algoritmos e heurísticas. E dessa classe a gente tirou o melhor algoritmo que foi para a classe principal demo. Então essa é a diferença entre as duas, mas as duas são executáveis do nosso código. Cores é uma classe que, como o próprio nome diz, dá cores para impressão no console, para uma tabela. Caso de teste, que é a classe que está ligada com demo, teste demo e cores, onde a gente cria uma matriz de horários e tem os métodos aqui, caso de teste, get horário, ajustar horário, set funcionário e uma impressão básica. Tem também aqui a classe horário, que está ligado com caso de teste. Aqui como classe principal, outras classes, aqui nós temos funcionários, domínio e lista, que estão ligadas à classe DailyMap, que é basicamente o cérebro do nosso projeto, que está ligada com algumas restrições, que é a valida horário constraint, a priority working constraint, new normality constraint e not equal constraint. E tem uma classe que foi modificada do AIMA, que é a variable, que a gente colocou mais 3 atributos, que é o horários, vacinados e funcionários prioritários. A gente adicionou esses 3 atributos a essa classe. Mas agora vai ficar melhor a explicação, porque nós vamos ver diretamente no Eclipse como funcionam essas classes e com mais detalhes. Bom, então nosso projeto basicamente ele faz a utilização de 3 pacotes principais. Dentre eles nós temos a pasta do projeto, que é esse pacote central chamado de projeto, pelo diretório arma.core.search.csp.projeto, onde nós temos as classes que foram criadas por nós, com exceção da NotEqualConstraint, que foi copiada para esse diretório. Temos a classe do próprio ARMA, que é a CSP, ou o pacote do próprio ARMA, do próprio ARMA, CSP, que tem a assignment, a constraint, a CSP, a domain e a variable. E temos o pacote de solvers, que é as soluções, onde nós temos a heurística, as soluções e o algoritmo de backtrack e mínimos conflitos. Bom, agora passando para a parte de código, vamos caminhar aqui pelas classes para dar uma olhada em como elas funcionam. Temos aqui a classe demo, onde nós fizemos aqui primeiramente o instanciamento dos funcionários,
como o Josiel tinha falado anteriormente, colocando o seu nome e a quantidade de horas que ele tem que trabalhar. Fizemos a criação dos domínios de cada funcionário, colocando as horas preferíveis que eles têm que trabalhar e adicionando, né, a classe domínio. E depois nós setamos esses domínios na classe lista, né, para nós termos aí uma lista com todos os domínios. Essa parte aqui de baixo, nós criamos o problema de satisfação de instituição utilizando a classe DailyMap e passando lista como argumento. Fazemos a criação do caso de teste e aí nós começamos a trabalhar com as soluções do Ayman, fazendo aqui a contagem de atribuições, gerando as soluções, chamando o algoritmo que nós escolhemos. Aqui nesse caso foi o backing track com AC3 e heurística de LCV. E essa parte de baixo, Marcelo vai explicar depois. Aí fora a classe Daemon, vamos explicar aqui agora funcionário, onde basicamente a gente tem um objeto funcionário com o nome do funcionário, a quantidade de horas que ele tem que trabalhar, verifica se ele é vacinado ou não e uma array list aqui de funcionários prioritários. Agora nós temos aqui a classe horário, que ela tem o horário que o funcionário tem que trabalhar e o nome do funcionário. Temos a classe caso de teste 1, que, como foi dito, basicamente é uma matriz de horários, que ela guarda aqui o horário que o funcionário vai trabalhar e também o nome do funcionário que vai trabalhar nesse determinado horário. A gente preenche ela aqui inicialmente com os valores nulos e posteriormente, quando a gente seta, né, os funcionários, a gente usa essa classe aqui, setFuncionário, que basicamente ele recebe o nome do funcionário, a hora que ele tem que trabalhar, e de acordo com o horário que a gente receber, ele seta naquela determinada posição da matriz, sendo de 0 a 11 aqui os horários correspondentes à manhã, onde a gente tem aqui essa segunda parte de 0, né, na coluna 1, e a coluna 2 aqui de 1, que seria os horários da tarde, o PM, sendo de 0 a 11 também. Seria a 24 as posições, referente às posições. Então, de 0 a meio-dia, de 1 a meio-dia, na real, e de 13 horas a 0 horas. Então, a gente tem aqui um toString, que ele imprime a matriz lá no nosso console, facilitando a verificação dos horários de acordo com o horário, se é pela manhã, se é pela tarde. E basicamente essa parte é isso. Essa classe. Tem essa funçãozinha aqui também, pequena, que é ajustar nome, que basicamente ela verifica se aquele nome ele tem mais que 15 letras e ele adequa ao print para não ficar bagunçado. Mas é uma função bem simples e de se entender. Horário, agora tem a função domínio, vamos para domínio antes de lista. Então, domínio a gente tem um objeto funcionário e tem a lista de horários preferíveis desse funcionário. Então, basicamente é isso que a classe domínio faz, ele guarda essa ligação entre funcionários e os horários preferíveis dele ao seu domínio, né? E lista, como foi visto anteriormente, ele é uma lista de domínios. Ela guarda todos esses domínios do problema e outras informações aqui serão aprofundadas por Marcelo, que é essa parte de variante e esse horário de funcionamento. Temos aqui também a classe DailyMap, que é o coração do nosso projeto, que falando rapidamente,
Aqui a gente faz as atribuições para a classe CSP, onde a gente seta os domínios, cria as variáveis e adiciona as restrições, mas será explicada por Marcelo também essa parte. Temos as restrições aqui, a classe NewNormalityConstraint, a NotEqualConstraint, a PriorityWorking e a ValidaHorárioConstraint também. São as 4 classes de restrições que nós temos para o nosso projeto e também serão explicadas por Marcelo durante a execução do nosso projeto. Por fim, só passando rapidamente, as classes da gente utilizou esse pacote aqui, especialmente o CSP, que nada mais é que o problema de satisfação de restrição, em inglês a sigla. Temos essas 5 classes aqui, onde a classe variable basicamente guarda as variáveis que são criadas, e nós fizemos algumas modificações nessa classe, onde para facilitar até a ligação das variáveis com esses atributos, então nós adicionamos aqui a lista de horários preferíveis dos funcionários, o booleano para ver se ele está vacinado ou não, e esse array também de funcionários prioritários. A classe CSP, que basicamente é a classe do problema de satisfação de restrição, que recebe a lista com as variáveis, a lista com os domínios e a lista com as restrições. A classe Assigned, que é basicamente a classe de atribuição, onde aqui a gente pode atribuir valores a algumas ou a todas as variáveis do CSP. A classe domínio, que recebe os domínios, e as restrições que são adicionadas aqui de acordo com a constraint. E só aprofundando um pouco aqui no pacote Solver de soluções, nós temos temos o algoritmo de mínimos conflitos aqui, onde o estado pode ser escolhido aleatoriamente ou por um processo de atribuição guloso, que ele escolhe um valor de um conflito mínimo para cada variável, por sua vez. Temos a classe do Flexive Backing Track Solver, que a gente está utilizando, que é a pesquisa por retrocesso, utilizando estratégias arbitrárias para a seleção das variáveis, para a ordenação de valores e também de inferências. E temos também a solução, né, a CSP Solver, que ela é a classe base para a implementação do problema de satisfação de restrição, onde resolver um CSP significa basicamente encontrar a atribuição consistente e completa para resolver esse CSP. Essa classe abstrata ela fornece um método de interface central e, adicionalmente, uma implementação do mecanismo observador. Então, basicamente, essa é uma explicação rápida sobre o nosso projeto, sobre as classes que estão envolvidas, e agora a gente vai ver com mais detalhes, né, sobre essas restrições e, de fato, a execução do projeto. Bom, falando um pouco agora das heurísticas escolhidas, primeiro nós utilizamos o algoritmo backtracking para buscar a solução do nosso problema. Essa escolha foi realizada por esse algoritmo ele ser facilmente manipulado de acordo com a nossa problemática, e nós conseguimos usar as heurísticas dele para suporte de forma mais simples. A busca com retrocesso, o backtrack, é utilizada para indicar uma busca em profundidade que escolhe valores para uma variável de cada vez e que efetua o retrocesso
quando uma variável não tem valores válidos restantes que possam ser atribuídos, né? Ele escolhe repetidamente uma variável não atribuída e depois ele experimenta todos os valores no domínio da variável por vez e tenta encontrar uma solução. Nisso, se for encontrada uma inconsistência, o algoritmo acaba retornando falha, fazendo com que a chamada anterior tente outro valor. Para otimizar o backtracking, nós utilizamos duas heurísticas. A primeira a ser utilizada foi o AC3, de a consistência. Como a restrição not equal constraint ela é binária, o AC3 ele pode ser utilizado. Quando uma atribuição em uma variável ela é feita, a heurística promove uma redução nos domínios das outras variáveis que não foram ainda atribuídas na comparação. E após isso, é feita uma propagação do PSR pelo PSR e reduz o domínio de quaisquer outras variáveis de forma recursiva, de modo que tende a manter essa consistência do arco no PSR. Já tratando da segunda heurística utilizada, que é o LCV, o List Constraint Value, temos que, quando uma variável é selecionada, o algoritmo deve decidir se, pela ordem em que os valores eles devem ser examinados. Ou seja, o algoritmo ele decide a ordem dos valores da variável que devem ser atribuídos. Para isso, a heurística de valor menos restritivo ela acaba sendo efetiva, que é esse LCV. Ela sempre prefere o valor que elimina o menor número possível de escolhas para as variáveis existentes no grafo. E para o nosso problema, essa heurística ela pode ser mais eficaz à medida que vamos crescendo o número de funcionários, tendo em vista que ela tenta sempre escolher o valor que permita uma maior flexibilidade possível para as atribuições sequentes. Pode passar, Denis. Aí está a tabela com as métricas de atribuição e inferência para cada heurística e algoritmo escolhido. Vemos aí a primeiro algoritmo, que é de mínimo conflitos, com o número de 40 atribuições e o número de inferência não se aplica, né? O backtracking, o AC3, com 12 atribuições e o número de inferências 13. Vale ressaltar que o backtracking combinado ao AC3 ele apresentou um resultado inválido, visto que para funcionar a IVE foi alocado o horário de 8 da manhã, porém esse horário ele não faz parte do domínio de IVE, dos horários preferíveis. Aí vemos também as outras heurísticas que tiveram resultado positivo nos testes. O backtracking combinado ao C3 mais MRV mais LCV deu 19 atribuições e 14 inferências. Pode passar, Denis. Bom, agora falando um pouco das heurísticas não escolhidas, falando primeiro do algoritmo mínimo conflito, primeiro ele não obteve uma boa performance no geral. Ele funciona da seguinte forma: dada uma atribuição inicial de valores a todas as variáveis no problema, o algoritmo ele seleciona aleatoriamente uma variável do conjunto de variáveis com conflitos, tem que ser variáveis com conflitos, que violam uma ou mais de uma restrição. Em seguida, ele atribui a essa variável o valor que minimiza o número de conflitos, que é um passo raramente eficaz para a nossa problemática. Se houver mais de um valor com o número de conflitos, número mínimo de conflitos, ele escolhe uma variável aleatoriamente. Esse processo de seleção de variável aleatória e atribuição de valor de conflito mínimo é iterado até que a solução ela seja encontrada, ou um número máximo pré-selecionado de iterações seja alcançado. No nosso caso, utilizamos o número 1000.
o fato dele procurar persistentemente a variável com o mínimo conflito, isso faz com que cresça o número de atribuições e acabe que prejudique essa métrica de atribuições, no caso, que foi usadas para aferir a nossa eficácia do algoritmo. Então, no caso do backtracking, combinado ao AC3, obtivemos a solução incongruente também, e não conseguimos identificar a real motivação para esse erro. Sendo assim, então, após várias tentativas frustradas, nós optamos por combinar essa heurística do AC3 com outras vistas em aula. Então, utilizamos primeiro as heurísticas MRV e LCV, porque elas acabam sendo complementares e, em primeira instância, consideramos elas. Elas se complementam pelo motivo de que a MRV ela ajuda a determinar a próxima variável a ser escolhida e o LCV ele determina o próximo valor a ser escolhido para a variável. Porém, né, por motivo do escopo da problemática ser consideravelmente pequeno, essa combinação se mostrou pior, embora combinada com a heurística degree, fosse reduzido o número de atribuições. Aí acabamos escolhendo as heurísticas AC3 e LCV, juntamente com o algoritmo backtrack, pois a mesma elas atendem a menor número de atribuições, como vimos no slide anterior, e essa foi uma das principais métricas que consideramos. Outra questão é que essa heurística ela pode ser eficaz, o LCV, à medida que crescemos o número de funcionários. Então agora eu vou passar para Marcelo para ele explicar melhor na execução do código. Bom, sobre a questão dos resultados, à esquerda, na primeira imagem, são apresentados os resultados obtidos através da execução do código na classe demo e teste demo, tá? E ainda assim é possível verificar que os horários, né, os horários 1 e 2, né, os horários disponibilizados para cada funcionário escolhido pelos algoritmos e heurísticas vistos na sessão, tá? Então, basicamente, nós temos a divisão ali por turno, os horários que cada funcionário pode trabalhar e a divisão do agendamento de horários para eles. Já na outra imagem, conseguimos perceber que o algoritmo do backtracking com a heurística AC3, né, pura, no caso, trouxe um valor indevido para a variável IV3, certo? Essa variável ela representaria um dos 4 horários que deveriam ser escolhidos para esta funcionária, levando em consideração a restrição que diz que um funcionário deve trabalhar somente em horários que compõem seu domínio de horários preferíveis. Contudo, as outras combinações entre algoritmos backtrack e heurísticas trouxeram resultados satisfatórios e dentro de todas as restrições. Tendo assim, um AC3 mais LCV e o AC3 mais MRV mais LCV mais DEG trouxeram a mesma quantidade de atribuições de inferências, né, 12 e 13, no caso, respectivamente. Já a combinação AC3 mais MRV mais LCV trouxe 19 atribuições e 14 inferências. Passando agora para Marcelo falar um pouco mais sobre o código. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o código. Na verdade, eu vou executar o código. Vou apresentar aqui agora o Java no Eclipse. Bom, agora, mostrando aqui a execução, temos na classe principal, que é a demo. Digamos que é a main, né, do nosso projeto. Essa parte aqui dentro já explicou, criação do domínio. Aí vem aqui, que essa parte também explicou, mas só dar dentro aqui, essa parte é lista, quando ele instancia esse objeto, ele passa um parâmetro, né? Esse parâmetro é o tipo do código aqui que estamos executando, porque tem 3 variantes do código que eu pediu. A nova normalidade, a dependência de outro funcionário, a restrição de horário, na versão 4 tem a normal, o modo normal. 1 representa o normal, se colocar 2 aqui é porque vai ser a dependência de funcionários, um funcionário depende de outro. O 3 executa a nova normalidade e o 4 seria a restrição de usuário. Deixa eu só abrir aqui rapidinho a lista para mostrar. Aqui, aproveita e entre a variante. Aí ele tem essa lista aqui, essa classe, e quando for o 4, ele tem que usar esse construtor aqui, que tem
são 3 parâmetros. Tem o horário do início e o fim, em relação à restrição de horário. Basicamente, sobre a lista é isso, o adentrozinho. Então, vamos lá para o try. Ele vem o assignment, olha lá, de variable e double. Aí você vem em assignment. Olha lá, como ele diz, ele tem que ter... Passa como 2 parâmetros, né? Que é obrigatório. Um seria variable, ou seja, uma variável. Aqui, variable, e outro é um valor. Esse valor que ele pede seria o tipo do domínio. Então, o nosso domínio, como foi explicado por Josiel, Matheus anteriormente, Denison, ele é do tipo double, porque são os horários em que um funcionário vai poder trabalhar. Então, aqui temos list variable, variáveis, e aí solução.get variables. Então, ele vai pegar, antes, na verdade, aqui, ele dá um solution.get, vai para resolver o problema do PSR, e a solução.get variables, que vai pegar todas as variáveis e seus domínios, o seu valor correspondente. Que eu não sei se essa parte aqui, na verdade, só dá um adentro, que eu já falou sobre as heurísticas, né? Então, aqui utilizamos aqui, foi a do AC3, com o LCV. Como o José explicou, né, que a heurística, ele em si, ele não é para resolver o problema, e sim para melhorar a solução do problema. Ou seja, nós testamos com quem resolve o PSR, né? E nós testamos os PSRs com várias heurísticas para ver qual melhora ainda mais a solução do problema do PSR. E geralmente até essas heurísticas são baseadas em programação natural, ou seja, a programação baseada na natureza. Por exemplo, dessas heurísticas é o Perkel Swarm Optimization, que ele é baseado nos enxames de abelhas, e o Black-Hole, que ele é baseado no evento de um buraco negro. Mas isso aí, só passar rapidinho e vamos para o que interessa, eu já enrolei demais. Aqui que é na lista, variáveis, solução.getVariables, e aqui, como eu tinha explicado, lá, foi dar um daily map CSP, que é a nossa classe, digamos, principal, que era do CSP, como o Denso disse, que é do PSR, que é o CSP, que igualmente, lá, extend variable, entende que é dois tipos de parâmetros, que é a variável e o valor também, do seu domínio. Aqui, como podemos ver, aqui ele pega a variável e seria também o domínio. Aí, domínio, esse valor que ele vai pegar em relação à variável. Aqui é sempre a variável e o seu domínio, que é o val aqui. Domínio, esse valor, que também val. Então, como eu disse também, nós somos um double. Agora vamos para a daily. Aqui, classe dele, aqui são preenchidas ali, são variáveis, domínios, restrições, essa parte a gente explicou. Então, vem aqui uma release double hours, então são as horas do domínio. Aí vem aqui o for each, né? Domínio, lista.getLista. Então, ele vai rodar por todos os domínios da lista. Como eu tinha explicado, domínios são todos os horários disponíveis por cada funcionário. Aí vem o forzinho aqui, J também aqui, domínio.getFuncionários.getHoras, ou seja, a quantidade de horas que um funcionário vai poder trabalhar, tipo, por exemplo, Alice, pegou aqui, funcionário Alice, get horas, quantas horas ela tem que trabalhar? 2 horas. Então, vai rodar esse for aqui 2 vezes. Vamos lá. Switch, lista.getVariante. Como eu tinha dito, esse variante é para mostrar qual vai ser, por exemplo, caso 1 é a variante normal, a 2 dependência do funcionário, a 3 variante nova normalidade, e 4 restrição de horário. Aí, basicamente, o que esse for faz é criar as variáveis. Então, temos aqui, add variable, new variable, domínio.getFuncionários.getNome mais J. Ou seja, o nome da variável, eu não lembro se você explicou, perdão, mas a variável, né, ele pega aqui como o parâmetro normal da variável, né, digamos assim, é só string. Aí nós adicionamos o release double, que é os horários que ele vai poder trabalhar, essa variável, que ele tem disponível, preferido. Boolean vacinado, que isso aqui é para nova normalidade, né, se ele é vacinado ou não, e funcionários prioritários. Quais são os funcionários que ele tem como prioridade. Vamos voltando aqui. Então, aí tem vários construtores. Aqui, tem o construtor, que ele tem que passar esses 3 parâmetros, que é o vacinado, tem o que só passa o nome, a gente criou um que ele vai ter que passar o nome e o horário, e o outro que é o nome, horário e a release de funcionários prioritários. Então, nesse aqui, como variante normal, só vai precisar dos horários dessa variável e o nome. Esse major é para mostrar, tipo, qual é, que tipo, Alice tem vão ser 2 variáveis, para não ficar ambos com o nome Alice e Alice major, ou seja, Alice 0 e Alice 1. E são quantidade de horários que ela pode trabalhar. Se Alice são 2 horários que ela tem que trabalhar, vão ser 2 Alice. Se
Bob é um, vai ser um Bob só, e assim vai. Então, aqui, dependência do funcionário, a diferença é que ele vai adicionar também o funcionário prioritário, aquele array list, o variante nova normalidade, ele vai adicionar se esse funcionário é vacinado ou não, e a restrição de horário, ele vai adicionar se, na verdade, ele não vai precisar, porque isso aqui ele vai ser feito no domínio. A diferença vai ser no domínio em relação às coisas. Aqui, a adição dos domínios. Aqui, se lista.get variante igual a 4, ou seja, é porque tem restrição de horários, então o domínio vai ser todos os horários que o pessoal pode trabalhar, exceto o que for menor ou igual que a restrição do horário. Ou seja, ele só pode trabalhar de 2 às 10. Ou seja, se for antes de 2, não vai fazer parte do domínio. E se for depois das 10, também não faz parte do domínio. Aqui ele faz hours.adicionar hour. Ele vai adicionar nesse array list, que vai ser todas as horas do nosso domínio. Ou seja, que todas as horas que um funcionário pode trabalhar. Aí, se não, é porque é qualquer outra variante desse detalhe de restrição de horário. Então, como não tem restrição de horário, ele vai adicionar todos os horários do Acclaim. Ele vai andar for each, né, todos os horários do board, dos horários de cada domínio. Ou seja, ele vai pegar de cada funcionário os seus horários que ele pode trabalhar. Exceto, ele vai lá, diferente de hours.contains. Ou seja, se esse horário já está no array list, ele não adiciona de novo. Tipo, o 7 faz isso já, mas como o 7 é meio chatinho de trabalhar e não estava aceitando no assignment, não sei, a gente estava aceitando no assignment como domínio, então colocamos o array list, realmente. Aí, colocamos o array list. Aí vem aqui, domain double, aqui é a criação do domínio. Always domain igual a no domain e always. Então, ele está criando o domínio com esses horários que a gente está executando aqui, tá? Você faz a adição dos domínios. Aí vem aqui, for variable, var, de get variables. Se get variables, o nome já diz, né? Ele pega todas as variáveis e ele vai andando nesse for each. Então, para cada variável, ele vai adicionando um domínio. Certo? Então, também var, average domain, vai adicionando o nosso domínio, que foi criado aqui. Aí ele vem aqui nesse forzinho, que é criação e adição de restrições. Então, é get variables.size, tá pegando o tamanho o tamanho ou seja, a quantidade de variáveis que tem nesse assignment, e ele vai andar aqui. C igual a contador também tínhamos criado aqui anteriormente, né, que é para evitar que, tipo, variáveis que já foram executadas juntas, já foram comparadas, não seja um comparamento de novo. Tipo, a Alice 0 e a Alice 1 foi comparado. Aí, quando a Alice 1 for ir, não precisa comparar a Alice com a Alice 0 novamente nesse C, pois esse contador, que ele já vai ignorando as que já foram contadas anteriormente. Aí, se diferente de C, ou seja, para fazer a mesma variável, tipo, Alice 0 com a Alice 0. Aí, então, vamos lá, variable var1, igual get variables.get_i.getC. Ele está pegando a variável do índice i e do índice c. Está vendo essa comparação? E agora vem switch lista, como já tem explicado essa variante, né, para ver qual tipo de variante. Se for a variante normal, ele vai fazer a do null constraint e a do valid horário constraint, que eu já tinha explicado sobre essas restrições, né? Essa null, na verdade, explicou. Então, ela vem, basicamente tudo aqui tem isso, né? Extends variable, eles aceitam uma variável e o valor que essa variável vai receber, o valor do domínio. Então, a função que ele faz aqui, né, que ele chama, se é satisfeito, se satisfaz ou não a restrição. Se a gente está pegando o valor 1, ele pega aqui, como é a null, né, que já vem implementado, então ele vem com val. Então, que é para qualquer um que a gente colocar, ele vai aceitar. Ele vai pegar o valor dessa variável lá, get assignment, get value, var1. Esse método do assignment, ele pega o valor da variável que passamos como parâmetro. Então, ele vai verificar return value 1 igual a null, ou diferente de value 1.equals assignment.getValue valor var2. Basicamente, ele verifica se é nulo. Se for nulo, então já satisfaz. Porque se valor 1 é nulo, logo os dois não são iguais, ou só o valor... Ou então, se os dois forem iguais, é porque os dois são nulos. Então, basicamente, o que ele quer fazer isso aqui é, tipo, os dois não podem ser iguais, os dois não podem ocupar o mesmo local. Ou seja, se ambos são nulos, ninguém ocupa nada. Então, nesse caso, é permitido ser igual. Então, se um já é nulo, ok, retorne true. E depois, se vale 1.equals assignment get value var2. Ou seja, ele está comparando o valor 1 com o valor da variável 2. O valor da variável 1 com o valor da variável 2. Se for igual, então ele retorna false. Porque como a gente está fazendo aqui uma diferença, a gente quer ver se é diferente ou não.
Se for diferente, retorna true. Então, basicamente, essa restrição, como tinha explicado, ela verifica se é igual ou não às duas variáveis. Porque não pode ser igual, né? Lembrando o que Matheus e José tinham explicado anteriormente sobre o problema, que não podem trabalhar ao mesmo tempo, no mesmo horário. Aí agora valida horário constraint. Deixa eu abrir aqui a valida horário. Aqui, valida horário constraint. Basicamente, tudo aqui é a mesma coisa, porque ela implementa da constraint. Não sei como Dennis já tinha explicado. A constraint, mesmo esqueminha, que ele pega uma variável e o valor do domínio. No nosso caso é double. E aqui a função, né, que ele chama, que é se satisfaz. Vamos voltar para validar horário. A validar horário, ele vai fazer aqui, vai pegar o valor da variável 1 e o valor do domínio da variável 2. Ele vai verificar velho 1 igual a null e velho 2 igual a null, retorne true. Ou seja, porque os dois são nulos. Então, satisfaz a restrição. Aí vem, se velho é 1 igual a nulo. Ou seja, então, como ambos não são nulos, e só velho 1 é igual a nulo, logo o 2 tem alguma coisa. Aí vamos lá, var2.getHorários.contém velho 2. Ou seja, ele está vendo se o valor dessa variável, da variável 2, está nos horários preferidos da variável 2. Por exemplo, digamos que a Alice está verificando se esse valor 2, esse dobro que foi pego da variável 2, a variável Alice, se ela pode trabalhar nesse horário, se realmente está no horário que ela prefere. Se sim, retorne true. Aí, ela para o outro if. Aí, se value do true equals null. Ele vai verificar aqui. var1.getHorários, mesma coisa do anterior, só que agora o valor 2 que é nulo. Então ele vai dar a variável 1, ponto contents, ponto velho 1. Ou seja, se o valor da variável 1 está nos horários preferidos, ele retorna true. E aqui, né, o último caso, se ambos não são nulos. Então ele vai verificar se a variável 1 pertence ao valor 1 da que a variável 1 pegou pertence aos horários preferidos por ele, e a variável 2 pertence aos horários preferidos por ela, da variável 2, valor 2. Se sim, retorna true. Aí, caso não satisfaça nenhuma desses parâmetros que colocamos aqui, dessas comparações, ele retorna false, ou seja, não obedece à restrição, que seria de o valor da variável, esse horário pertencer aos horários preferidos pelo funcionário. Uma observação é que aqui não estamos preocupados se o valor 1 é igual a 2, porque isso ele já faz na equals. Se voltar aqui, antes da valida horário, ele já está fazendo a no equals. Então, ele verifica. Então, basicamente, ele vai fazer isso para todas as variáveis de funcionário. Todas as variáveis do assignment, na verdade, até terminar de comparar tudo. Então, já temos um exemplo aqui na demo, né, que foi mostrado por Denis. Então, só executar aqui. Aí, temos aqui, horários disponibilizados para funcionários são. Então, 4 horas Eve, às 5 horas David, 6 horas Bob, 8 Charlie, 9 Bob novamente, 10 horas Eve novamente, aí 1 da tarde, aí às 15, às 17, às 19, às 21 a Eve, às 22 Alice e às 23 David. Então, basicamente, aqui a contagem no assignment 12 e em relações inferentes foram 13. Então, aqui é uma solução que foi encontrada pelo nosso PSR. Agora a variante 2. Deixa eu ver. Então, aqui, como eu tinha dito, o parâmetro da lista, né? Que é o que diz qual é a variante. Aqui já passou para o próximo, que seria a lista de prioridades. Se um usuário tem prioridade em relação ao outro, um funcionário. Aqui, ele também pede, como eu tinha dito, no funcionário, na verdade, uma array de listas prioritárias. Deixa eu fechar isso aqui, que eu não vou utilizar mais. Pronto. Então, funcionário, né, tem que criar uma array list para cada um desses.
Depois eu playlist. De tipo string. LS1. Pronto. Então, para facilitar para os demais, né? Alice. Fazer tudo aqui mesmo. Bob. Charlie. Na verdade, para ficar mais fácil, eu vou colocar só um, dois, tá? Um não vai ter dependência de ninguém e o outro vão ter dependência. Para facilitar aqui nessa execução. Bob e o de Charlie. Não demora muito. Então, botar que a Alice ela não tem restrições. Vamos botar que o Bob depende de Alice. Então, a gente adiciona nesse array list a pessoa em que é prioridade do Bob. No caso, como eu tinha dito, é a Alice. Alice. Em relação a Charlie, eu vou colocar a Eve como prioridade. Então, Charlie 1. Vai ser aí. E pronto. Então, aqui agora, no lugar de true, que aqui é para outra modalidade, a gente coloca o array list. Então, aqui é a list 1. A list 1. Bob vai ser Bob, Charlie vai ser de Charlie, né? Então, esses aqui vão ser a list também, que aqui não tem restrição. Pronto. Aqui é Bob. E aqui é Charlie. Pronto. E tá 2, é isso. Então, vamos lá para... Basicamente aqui, ele vai acionar também os funcionários prioritários. Entendeu? Então, ele vai pegar aquele array list, funcionários prioritários. E aqui, em relação às restrições, né? A dele é aqui, priority, work constraint. Então, prioridade em relação ao trabalho. Então, vamos abrir aqui, nessa aqui. Então, aqui é a mesma coisa de todas, né? Básica do constraint lá. Vai mudar aqui em relação à satisfação. Então, ele vai pegar, né, o valor da variável 1 e da variável 2. Então, aqui ele verifica. São nulos. Então, retorne true. Satisfaz. Que se é nulo, não tem prioridade, não é ninguém, então não importa. Se valor 1 igual a valor 2, retorne false. Então, como se verifica aqui, a gente não colocou no equals antes do constraint. Então, utilizamos aqui mesmo para verificar isso, se um é igual ao outro. Se um é igual ao outro, então retorne nulo, porque só pode ter uma pessoa trabalhando, por causa do Covid. Não pode ir duas pessoas ao mesmo tempo. Aí, então, okay, se valor 1 é diferente de nulo, e essa me chama alguma coisa. Ele vem aqui no for each, né? Ele vai andar por todas as variáveis. Olha lá, assignment get variables. Ele vai pegar o nome dessa variável e vai verificar lá se var1.get funcionários prioritários ponto contains name var. Como tem mostrado, né? Em variáveis, que o array list prioritários faz parte da variável lá da classe. Então, ele contém nome var, se contém, agora ele verifica. Assign get value var value 1 return false. Ou seja, se esse var1, ele está, como não, está executando, está trabalhando antes do valor 2, da variável 2. Se sim, ele retorna false. Porque
como a lista prioritária, quem tiver prioridade, quem trabalhar antes e do quem não tem prioridade, digamos assim, sobre ele. Aí se var1.getHorários contém value1 e o valor 2 igual a nulo, ele retorna true, ou seja, obedece a nossa solução. Ele está, o usuário, que é a prioridade dele, já está funcionando, digamos assim, já está trabalhando. Agora, se valor 2 igual a nulo, basicamente é a mesma coisa, se valor 2 é diferente de nulo. Ou seja, o valor 1 é nulo, então ele não precisa verificar, e ele verifica aqui. O valor 2 quando quer funcionar, é basicamente a mesma coisa que a variável 1 não faz, só que aqui é com a variável 2. Aqui, mesma coisa, né? Aqui vem a diferença. Se var1, aqui ele vai verificar os dois, né? Se var1.getHorários.contém value 1 e var2.getHorários contém value 2. Retorne true. Ou seja, se um pertence ao... E fazem parte um do outro. Ou seja, se o valor 1 realmente está nos horários preferidos da variável 1, e esse valor 2, se é um valor, realmente um horário, que está no preferido da variável 2. Se não, retorna false, se não obedece uma dessas restrições. Em um desses casos aqui, retorna true. Aí a variável 1, variável 2, como tinha mostrado. Então, basicamente, aqui, executar. Aqui. Lembrando que quem era que tinha prioridade? A Ivy tinha prioridade em relação ao Charlie. Então, vamos ver se a Ivy está trabalhando com o Charlie. Teve um erro aqui, eu esqueci de... que eu não coloquei ignore case, então aqui tem que ser maiúsculo o nome. A primeira letra tem que ser maiúscula. Caso que a gente não colocou ignore case. Alice e Eve. Vamos lá. Então aqui, vamos ver lá, Charlie, ele só pode trabalhar depois que Eve já tiver trabalhado. Lá. Eve, aí Charlie. E Bob, né? Bob. Isso, Bob 1, que era Alice. Então, Bob só pode trabalhar depois de Alice. Olha lá, Alice. Aí não tem mais Alice. Agora sim vem Bob e Bob. Então, basicamente, esse é a variante do dependência de funcionários. E agora vamos para a variante de nova normalidade. Basicamente, aqui é 3, né? Se um funcionário, se dois funcionários são vacinados, eles podem ir no mesmo dia, no mesmo horário. Então, aqui, como parâmetro, em vez de ser um array list, ele é true ou false. Se ele é vacinado, põe true. Se ele não é, põe false. Então, por aqui. Pronto, Alice é, Bob não, Charlie é, David não, Eve também não. Pronto, então basicamente, vamos lá para dele, né, que é aqui da criação de variáveis, nova normalidade, como tinha dito, em relação à variável, ele passa a ser vacinado ou não. E aqui, em relação à adição do domínio, só muda em relação ao 4, né? Então, indo para cá, a case 3, que é a normalidade. Então, a restrição que nós criamos foi New Normality Constraint. Então, deixa eu abrir aqui. Não estou cego. Aqui. Se satisfaz, vamos lá. Eu pego o valor 1, né? Da variável 1, o valor da variável 2. Aí verifica se o valor 1 é nulo e o valor 2 é nulo. Então, retorne true. Aí vem... Aí, se não, ele vai pegar o nome da variável 1. Aqui, na verdade, não pega da variável e sim do funcionário. Olha lá, ele tira o menos 1. Ou seja, ele está tirando aquele valor que diz que é a variável. 0, 1, 2, 3. Então, só quer o nome. Então, aqui o nome 2 do funcionário, relacionado à variável 2. Ela se name 1.equals, name 2, ou seja, se é o mesmo funcionário, se o valor 1 igual a valor 2, retorne false. Porque a Alice não vai, tipo, ocupar dois horários em um só. Então, retorne false. Se não vá 1.ex vacinado, ou seja, vai ter um nãozinho aqui, né? Então, se ele não é vacinado, ou o 2 não é vacinado. E, tipo, valor 1 igual a valor 2. Ou seja, se eles estão indo trabalhar no mesmo horário,
mas, opa, um dos dois não é vacinado, então retorne false, porque os dois têm que ser vacinados para poder trabalhar no mesmo horário. Então, vem aqui. Então, já sabemos que ambos são vacinados, caso passe por aqui. Então, vamos lá, valor 1 igual a nulo, e var2, ponto getErase, ponto contém, value 2. Então, basicamente, se o valor 1 é nulo, ou seja, não tem ninguém, aquela variável, e o valor da variável 2 é um horário que pertence aos seus horários preferidos. Então, retorne true. Então, aqui é o contrário, né? Dessa vez, o valor 2 que é nulo e 1. E aqui, se ambos não forem nulos. Ou seja, var1.getErase, ponto contém, value 1, e var2.getErase.contains value 2. Aí, se o valor 2 contém no getHorário da variável 2, são seus horários preferidos, e se o valor 1 da variável 1 pertence aos seus horários preferidos, retorne true. Já que não importa se valor 1 é igual a valor 2. Porque se for o mesmo horário, mas como ambos já sabemos que não é a mesma pessoa, e ambos são vacinados, porque já passou por aqui, então não tem problema de exigir o mesmo horário. Se é o caso não satisfaça nenhuma aqui, então retorne false. Então, basicamente é isso, ele faz isso para todas as variáveis, até encontrar o PSR. Então, voltando aqui, né? Uma coisa que eu não expliquei em relação ao try, eu posso explicar depois como funciona essas impressões. Mas depois eu explico, então. Já não expliquei na primeira. Então, temos aqui, olha lá, os horários disponibilizados para funcionários são. Lembrando que os vacinados são Alice e Charlie. Então, temos aqui, né? Eve, David, Bob, Eve, Bob, Alice, Eve. E aqui, Alice e Charlie. Ou seja, às 10 horas da noite, ambos podem trabalhar juntos, porque ambos são vacinados. Já não acontece para os demais, porque não são vacinados. Então, agora temos a última variante, digamos assim, do próprio, né? Foi proposto, que é a do restrição de horários. Então, aqui, edita para 4. E aqui não precisa isso, mas para economizar tempo eu não vou retirar, não. Mas não será utilizado. Outra coisa que será utilizada aqui nesse 4, em lista, nós temos que passar quais são os horários. Por exemplo, ele pode começar das 2 até as 22, ou seja, das 2 da manhã até as 10. Salvar. Só rapidinho mostrar novamente em lista, né, que ele pega. Então, horário início, horário fim, e adiciona no vetor, né, de horário de funcionamento da empresa, digamos assim. Então, agora vem para dele. Então, caso 4, né, ele vai adicionar horários. Então, aqui eu poderia ter até usado um default, né, seria até melhor em relação à apresentação, né, economizar o tamanho e tudo. Tipo, que esse 4, como é a mesma coisa, poderia usar um default. Se não for nenhum desses, vai ser isso. Então, vamos lá, né? Aqui, se lista get variante igual a 4. Aqui ele usa o for each, né? Como eu já até expliquei anteriormente, né? Que aqui ele vai pegar, então, opa, aqui também ele quer saber, tá no horário do funcionamento da empresa. Porque, por exemplo, um horário preferido de Alice é 1 hora, mas não tá mas se a empresa tá fechada esse horário. Então já ignora do domínio. Então vamos para lá, 15 e 4. Então, basicamente, a única diferença do 4 para o 1 seria isso, a restrição de horários. Então, é a mesmas restrições, não equal e valida horário. Então, não preciso explicar novamente, já foi explicado, né? Então, só dar executar aqui. Pronto, olha lá, 2 horas e 10. Não, 1 hora e depois de 10 não tem ninguém. Então, vamos fazer outro teste, rapidinho. Colocar 3 e aqui 21. Executou. Opa, foi. Então, olha lá, começou das 3, David. E 21, lá, Eve. Então, funcionou. Restrição de 3 às 9. Vamos lá, mais um teste. Só mais esse. Vamos ver se esse não vai. É impossível. Olha lá, 4. David começou. E as 20 são 8. Ou seja, não tem ninguém. Então funcionou. Olha lá, depois das 8 não tem ninguém. E antes das 4 também não tem ninguém. Então está funcionando o nosso programa. E aqui em relação ao try, né?
Como eu tinha falado, ele vai pegar as variáveis, a lista de verbo, vai fazer todas as variáveis, aqui string de funcionários, no string, que é aqui onde vai pegar os nomes desses funcionários, para passar para a classe, que foi explicada por Denison, que vai fazer as impressões. Então, vamos lá, switch, lista.get variante. Se for 3, ele vai fazer, e default. Se for 3, for normal, né? Então, é diferente porque pode ir mais de uma pessoa no mesmo horário. Então, do jeito que está aqui, não é imprimir corretamente. É imprimir só uma pessoa das pessoas que foram naquele horário. Vamos lá. For, então ele basicamente botando, limpando os funcionários, o array de funcionários. E aqui um for each, né? Que vai passar por todas as variáveis da array list e variáveis. Então, funcionários, solução.getValue var, int value, ou seja, ele está pegando o resultado da variável, dessa variável var, ou seja, o horário em que essa pessoa vai trabalhar, transformando em inteiro e passando isso como índice. Por exemplo, digamos que é 0. Ou seja, ele vai trabalhar meia-noite, tá, como está 0.0, ele vai transformar para int value 0, ou seja, no índice 0 de funcionários, ele vai pôr o nome dessa pessoa que vai trabalhar esse horário. Olha lá. var.getName, a substring, né, que é para tirar aquele último número lá, que é para dizer a variável, qual é a variável. Ele só quer saber o nome da pessoa, então ele tira. Length menos 1. E mais, aqui é só para dar o espacinho entre os funcionários. Que foi ali, tipo, Alice e Charlie, para não ficar grudado. E aqui ele vai adicionando as strings. E agora ele passa funcionário.length, todos os funcionários, se diferente de nulo, ele vai passar. Para as 7 funcionários, ele vai passar o nome desse funcionário e o valor. Essa 7 funcionários, dentro já explicou, então não preciso explicar novamente. Aqui na default, mesma coisa. A diferença é que ele não vai precisar limpar anteriormente e não tem esse maisinho. Porque é só um horário mesmo, só uma pessoa pode trabalhar aquele horário. Então não se preocupar com isso, ele já vai passando na própria variável, no próprio for each do verbo. Porque se fizesse isso aqui, como uma pessoa pode trabalhar no mesmo horário que outra, tipo, passou na David agora. Aí David passou para. Aí chegou em Eve. Eve acaba que é o mesmo horário que David. Acabou que Eve ia ficar só Eve no horário. Por exemplo, aqui onde tinha Alice e Charlie, ia ficar só Charlie. Charlie ia passar depois ali que Alice. Então, por isso a diferença. Aqui o método, né, que faz a impressão. Eu tinha explicado. Basicamente sobre o nosso código é isso. Né? E aqui o cat, né? Caso não a gente faça um modo que não tenha solução. Por exemplo, rapidinho, só botamos que não tem solução. Aí, 19, tipo, a restrição, né, de horário, ele vai abrir às 19 e fechar às 20. Seria impossível se pessoal trabalhar em apenas 2 horas. Então, olha lá, o CSP não possui solução. Então, basicamente, sobre o nosso código é isso. Agora, as conclusões finais. Basicamente, realizamos o que foi proposto, graças a que foi proposto pelo professor, né? Exceto a otimização que tinha lá no artigo, em que ele tinha que pegar o menor horário que a empresa ia ficar aberta. Por exemplo, a gente colocou, a nossa deu, sei lá, que ele vai ficar de 10 às 21, mas tinha uma solução que ele ficava das 15 às 18, então a gente tinha que retornar essa solução. Então, essa otimização não conseguimos realizar, e basicamente é isso, o resto conseguimos, graças ao que foi previsto em aula,